Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de espiritismo, umbanda e espiritualidade. Hoje, nós vamos falar aqui o meu resumo, que eu sempre faço um resuminho do Livro dos Médiuns e coloco aqui para gente. Faço algumas afirmativas e comento em cima dessas afirmações para a gente poder entender. O que são essas afirmações? O próprio resumo que a gente faz ali do Livro dos Médiuns, tá? Então, galera, a primeira afirmativa que eu faço aqui é o seguinte, ó, e o tema é papel do médium nas comunicações, tá? A primeira afirmativa é: o médium, durante o processo da sua, da sua mediunidade, seja na incorporação, seja qualquer outro tipo de mediunidade, não está no seu estado normal. É um processo de crise. Kardec chama crise, mas essa crise para Kardec seria o transe. É isso que fadiga e isso faz que necessite de repouso, né? Então aqui é um pouquinho da continuidade do que nós falamos lá eu tenho até minha anotação, deixa eu ver aqui, ó, dos perigos sobre a mediunidade. Então, dentro dessas condições dos perigos da mediunidade, verificou-se que durante o processo de transe, o médium ele entra nesse estado de crise e essa crise, que é o transe, há um desgaste energético que ele precisa compensar. Tá? Compensar como? Alimentação de qualidade, repouso. Uma vida saudável, né, galera? A segunda afirmativa: as manifestações podem emanar do próprio espírito do médium. Aí, isso aqui é até uma pergunta que ele faz para os espíritos. Essas manifestações podem emanar do próprio espírito do médium, o famoso animismo. Aí a espiritualidade respondeu: pode sim. Aí o que é isso, né? Porque quando você entra num estado... Primeiro ele fala ali, ó, do transe, né? O transe é um estado anormal de consciência, certo? Um alterado. E dentro desse processo há um desgaste, e dentro desse desgaste pode estar ali associado àquele processo um espírito externo ao seu corpo ou um espírito que está conectado ao teu próprio corpo, ou seja, o seu próprio espírito. Isso pode acontecer sim, tá? Aí ele continua: pode um espírito encarnado se manifestar, ou seja, um espírito de uma pessoa que não é você, que está encarnada, ela pode incorporar numa outra pessoa? Vamos ver o que eles respondem. Sim. Processo de transe com animismo. Aí eu faço no resumo aqui: o processo de transe com animismo, mas ainda assim é um espírito, ainda assim é o espírito do médium, né? Então, por exemplo, ele dividiu que o espírito de um terceiro pode se manifestar, e o espírito do próprio médium pode se manifestar. Quando é o espírito do próprio médium, é o animismo. Quando isso pode ocorrer nessa manifestação por uma expansão da consciência, tá? Mesmo porque a consciência, ela se expande e ela aumenta as suas percepções, tá? Como saber se é o espírito externo ao do médium? Estudar e observar em várias manifestações, né? Aí ele diz o seguinte: você não vai conseguir saber com apenas uma manifestação, a não ser que você esteja mediunizado e essa mediunidade sua própria, do observador, indique mediunicamente se é o espírito do próprio médium ou não. Mas, quando isso não ocorre, o observador ele vai ter que estudar as características daquela manifestação para que essa manifestação seja observada e possa tentar chegar a uma conclusão se é o espírito do médium, pelo pensamento, pela própria forma de falar também, tá? As comunicações anímicas são inferiores às comunicações espirituais?
A espiritualidade responde: não necessariamente. O espírito do médium em transe pode ter mensagens muito boas. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Palestras, atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? É você não sem estar incorporado, você começar a conversar com pessoas que passam problemas, que te procuram no terreiro. Por exemplo, chegou uma pessoa lá que fora da hora da gira. E aí ela começa a abrir seu coração para você. Com certeza a espiritualidade vai estar do lado ali te intuindo. E essa intuição, ela pode manifestar ali através de uma palavra amiga. E de repente você até entra num estado alterado de consciência que possa amplificar e de repente no final você fala assim, caraca, como é que eu tive esses pensamentos todos, né? Então, é muito legal essa condição do animismo para a gente entender como é que o animismo ele pode ser utilizado de maneira positiva, certo? A outra afirmativa, o espírito do médium é o intérprete do espírito externo, ou seja, o espírito transmite o pensamento para o médium e o cérebro do médium interpreta e traduz as palavras para as palavras dele mesmo, sendo que a forma que vai ser colocado essas palavras, ela vai caracterizar o pensamento do espírito, né? Ele traduz. Então, por exemplo, se é um espírito que fala em outra língua, ele vai traduzir na mente do médium e o médium vai interpretar pela língua que ele fala. A característica do pensamento não é a do médium, é a do espírito. E aí você vai conseguir entender através de estudar como o médium se comporta e como, por exemplo, vou dar o meu próprio exemplo, dá para se ver claramente a forma de raciocínio do quimbandeiro, dá para ver claramente a forma de raciocínio do caveira e a minha forma de pensar. Apesar de nós usarmos muitas palavras parecidas, que é o cabedal do meu conhecimento, eles agrupam essas palavras numa linha de raciocínio que é a própria do espírito. Certo? Aí uma outra afirmativa. O espírito do médium interfere nas comunicações? Aí ele responde sim. Menos com o guia. Quando o guia está incorporado, o espírito interfere menos. E mais com o obsessor. Então, o obsessor, o espírito quiumba, nesse processo mediúnico, o médium ele tem obrigação de interferir com o espírito de quiumba, né? Porque quando ele se acopla a você, você não pode deixar que ele manifeste todo o pensamento dele. Na verdade, é você que tem que interferir no processo de comunicação para com quiumba. Agora, com o guia, você tem que se calar a sua mente e deixar o guia falar, tá? O tipo de interpretação é um dos fatores que leva a certos espíritos procurarem determinados médiuns. O espírito do médium não é 100% passivo, né? Então, por exemplo, como o guia te escolhe? Pela afinidade que ele tem com a tua própria forma de pensar e interpretar o raciocínio dele. Porque ele vai buscar uma pessoa, ou seja, um tradutor que possa interpretar com maior fidelidade aquilo que ele quer nomear, aquilo que ele quer dizer, tá? Os efeitos físicos têm influência do médium? Aí a espiritualidade vai responder sim, através do fluido vital e pelo pensamento, certo? E quando é inconsciente, né? Através do médium inconsciente, também eles respondem. A qualidade, ou seja, a qualidade do médium, ou seja, se o médium é desenvolvido, se o médium não é tão, ainda está em processo de amadurecimento, é mais importante que o tipo de comunicação, ou seja, a qualidade do médium é mais importante. Um médium bem treinado, um médium bem equilibrado, um médium que sabe utilizar
o tipo de mediunidade dele, seja ele visão, audição, é mais importante do que o tipo de mediunidade em si. Ou seja, incorporar não é melhor do que ver, que ouvir, do que intuição, do que psicografia. Então, o que vai dar qualidade ao trabalho é aquilo que o médium faz dele. Então, se um médium é bem treinado e faz com que o trabalho seja um trabalho equilibrado, isso vai fazer com que todo o trabalho seja desenvolvido de maneira positiva. Aí outra afirmativa. Por que o espírito fala com a língua do médium, mesmo que o espírito seja de outra nacionalidade? Né? Ele está perguntando. Aí a espiritualidade vai responder. Porque é o pensamento que se troca. O espírito não troca palavras com o médium. Ele troca pensamentos. Então, se o pensamento dele é em outra língua, como o pensamento ele é superior à linguagem, então ele vai transmitir o pensamento e o médium vai traduzir da forma, como foi falado, da forma da língua dele. Porque o guia fala numa língua que o médium não fala? Aí a espiritualidade vai responder: pode falar por conhecer em outra encarnação, arquivo mental. Ou seja, quando o médium ele manifesta uma incorporação ou uma psicofonia, ele fala numa língua que ele não conhece. Aí a espiritualidade diz o seguinte: olha, ele não conhece nessa encarnação, mas ele pode ter tido contato e essa língua está no arquivo mental dele. Fica lá no inconsciente dele, no arquivo do espírito, certo? E aí, quando o espírito quer falar numa língua X, né? Aí ele puxa essas informações desse arquivo lá do perispírito e lança para a fala dele. Aí uma outra explicação: pode falar por um mecanismo mecânico de psicofonia, ou seja, ele toma a musculatura e começa a falar independente do que passa pela mente do médium, tá? A capacidade dos órgãos, cérebro, pode interferir na comunicação, ou seja, uma pessoa que teve um derrame, pode interferir na comunicação? Uma pessoa que tem problemas neurológicos ou problemas psiquiátricos, pode interferir? O espírito do médium pode ser muito mais que o próprio corpo pode exprimir. Ou seja, um beijo para o Ale Pinguim. O Ale Pinguim, ele tem paralisia cerebral, ele manifesta quando está incorporado, parece que a musculatura dele se solta e ele fica muito mais relaxado com relação à incorporação. Ou seja, ele está dizendo que o corpo é um órgão importante da transmissão da vontade do espírito, mas não é preponderante e predominante sobre o próprio espírito em si. Aí, próxima pergunta aqui, né? O médium e doença psiquiátrica, o que interfere? Na mesma condição acima, né? É claro que há uma pessoa que teve um derrame, que ela está paralisada dos membros, né? Vai interferir na comunicabilidade. Então, o espírito ele não vai poder utilizar aquele membro que está paralisado. Por exemplo, um cérebro que não tem a mesma capacidade de guardar informações. Também, isso tudo gera certo desarmonia no processo de transmissão, tá? Mas, muitas vezes, com o próprio guia, quando há necessidade, o guia interfere isso, produzindo uma quantidade de energia muito mais forte, que ele supera isso, tá? Mas a quantidade de tempo, com certeza, diminui, porque a energia que é despendida nisso é uma energia muito grande.
O transe amplia a capacidade do estado ordinário, ou seja, o transe ele aumenta a sua capacidade do teu dia a dia, né, do estado normal. Aí sim, o transe sempre amplifica a mente do médium. Ele consegue como se fosse assim, olha, aumenta a capacidade de se conectar o corpo físico com as estruturas espirituais. E as estruturas espirituais, elas têm uma amplitude de capacidade, né, muito maior do que a do corpo físico. E aí, quando você amplia isso, você começa a pegar dos arquivos do próprio espírito. A aptidão da comunicação, ele diz aqui, ó, a aptidão da comunicação especializada, né? Por exemplo, música, pintura, incorporação, depende do guia ou do médium. Às vezes de um e às vezes de outro. Então, que ele quer dizer com isso? Que, por exemplo, um médium que toca, depende do médium ou depende do guia? Vai depender. Aí ele fala, pode ser de um e pode ser de outro. Um médium que faz pictografia, pinturas, vai depender do médium ou do guia. Às vezes o médium desenha muito bem e o facilita para o espírito. Às vezes o médium não desenha nada, mas o espírito toma aquilo ali e vai embora, né? Então, como o próprio Kardec diz, depende de um ou de outro. Abafar aptidões para desenvolver outras. Aí ele diz o seguinte: muitas vezes a nossa mediunidade ela tem uma transição. Você abafa uma aptidão. Por exemplo, numa época eu tive muito desdobramento. Eu considero para mim a melhor mediunidade que eu tenho. Só que como é que eu vou fazer desdobramento se eu não frequento uma casa que tenha esse processo? Minha casa é o processo de incorporação. Então nós começamos a trabalhar em cima dos processos de incorporação do nosso terreiro. Então abafou-se a minha capacidade de desdobramento, apesar de acontecer algumas vezes, mas muito menos do que antes, e elevou-se, desenvolveu-se mais, abriu-se mais as portas do processo de incorporação. Então, galera, esse aqui, né, é para a gente começar a entender quando que é o médium que interfere, quando que é o espírito. A gente vê aí que o médium pode interferir? Pode. Tem os processos anímicos, os processos de transe, que o médium pode interferir na comunicabilidade, mas também, muitas vezes, o guia ele sobrepuja as capacidades do médium para poder executar aquilo que é necessário. E é importante a gente raciocinar em cima desse processo todo aí. Fiquemos com muita axé, que a gente possa sempre estar produzindo conteúdo para a gente pensar na nossa espiritualidade, e até a próxima. Muita axé, meus irmãos.